Agora nós vamos dar prosseguimento, à correção de atividades da aula passada, de semana passada, referente à Guerra do Paraguai. Então, vocês vão acompanhar no livro de vocês a correção e eu vou fazendo aqui nos slides. Então, vocês vão para a página 335 do livro de vocês. Lá na página 335 do livro de vocês vão ver que não tem espaço para poder responder no livro. Por que motivo não tem espaço? Porque é aquela famosa folhinha escrito Cidadania no Dia a Dia e está abordando a questão da agropecuária e destruição ambiental. Como eu já expliquei em algumas turmas, ainda não expliquei no 8º ano, a agropecuária, o plantio também do café, a questão agrária no Brasil, a plantação, as plantações, às vezes, dependendo do tipo de produto que se é usado, do tipo de produto que se vai plantar, a forma como se cultiva, prejudica o solo. E aí o solo às vezes não aguenta, durante muito tempo, o mesmo produto, o mesmo tipo de plantação. Só que esse não é um grande problema. Um grande problema, a questão está envolvendo a questão do meio ambiente. Então, na página 335, nós estamos falando aqui, abordando a questão da agropecuária e destruição ambiental. Tem uma imagem de uma fazenda cafeeira, eu já expliquei para vocês na aula passada os pontinhos, que está assinalado na imagem, mostrando que em volta da fazenda foi feito o desmatamento, o rio recebeu dejetos, areia, foi praticamente soterrado com o tempo, aonde tem um relevo, um barranco, atrás da Casa Grande, com a erosão do solo, as coisas foram ficando, foi modificando a paisagem. Então, isso engloba um pouco também da questão geográfica. Só que vocês vão ler a página 335, que eu pedi para que vocês lessem, e respondessem a questão a pergunta A e B no caderno de vocês. Então, a letra A está falando o seguinte: faça uma pesquisa para obter informações sobre os impactos ambientais atuais no setor agropecuário no Brasil. Então, vamos lá. Eu fiz a pesquisa, o livro ele até dá uma fontezinha, para que nós possamos pesquisar o livro do professor, mas eu pesquisei em outros sites também. E aí, fui em sites de questões ambientais, biológicas, li um pouco de ciências para entender, a questão desse aspecto ambiental. E aí uma das respostas que eu encontrei, porque eu li na verdade um artigo, eu separei partes do artigo e fui colocando aqui para vocês. Está dentro do que a pergunta está pedindo. O principal aspecto ambiental da atividade agropecuária é a modificação da forma de uso e ocupação do solo. As atividades agropecuárias são muito importantes para a humanidade, pois estão diretamente relacionadas à produção de alimentos, assim, são geradoras de inúmeros impactos ambientais positivos, como, por exemplo, desenvolvimento regional. A nossa região aqui, em Volta Redonda, a região do Vale do Café, Vale do Paraíba, como nós costumamos chamar, nesse período aqui da produção do café e da agropecuária, porque se tinha o produto para plantar, tinha que ter animais, para transporte, até mesmo também com outros objetivos, A nossa região cresceu muito no século XVIII e no século XIX, com a questão agrária e a agropecuária principalmente. Isso foi positivo para a gente. Só que, com o passar do tempo, nós tivemos aí, não só aqui no Vale do Paraíba, como no Oeste Paulista, alguns impactos ambientais. Então, nossa resposta continua assim:
nossa pesquisa, no caso, a pesquisa da professora, né? No entanto, existem impactos ambientais negativos decorrentes dessas atividades, como a contaminação química por defensivos agrícolas, desmatamento, perda de biodiversidade. O que acontece? Na época do café, né, e de outros produtos que nós vimos como algodão, tabaco, o cacau, né, nós podemos observar o seguinte: não existia, como existe hoje, os agrotóxicos. Não existia também, como existe nos dias de hoje, a questão da contaminação mesmo, né, do alimento, aquele alimento não ser cultivado somente com a terra e com o adubo natural, né? Isso é uma questão muito séria, porque nos dias de hoje, a grande maioria dos produtos agrícolas que são produzidos, né, em grandes plantações, até mesmo os animais, né, a questão da pecuária, os animais que são abatidos, né, para que nós possamos consumir carne, eles são, digamos assim, que alimentados de forma artificial, né, um pouco artificial, para que eles possam crescer rápido e engordar rápido, ir para o abate rápido e essa carne ser vendida logo, né? Isso acontece com gado, com granjas, depois eu posto exemplos aqui para vocês, tá? Vídeos de como isso funciona. E com o solo não é diferente, a questão do solo, né, as plantações nos dias atuais, elas recebem uma grande quantidade de produtos para poder livrar de pragas, né? O que são pragas? São aqueles bichinhos que podem comer e acabar com a plantação. E aí, com isso, muitos, né, investidores, né, pessoas que trabalham nessa área, fazendeiros que trabalham, né, com o agronegócio, que trabalham, né, cultivando, produzindo, exportando grandes números, né, de grande quantidade de produtos alimentícios agrícolas e também, né, animais, mas na questão agrícola, eles começam a utilizar o que? Nossa, fugiu da minha mente, eu falei agora há pouco para vocês, esqueci. Eles começam a colocar muita química, né, nesse solo para poder espantar essas pragas. E aí, os agrotóxicos, lembrei. Então, os nossos alimentos que chegam nos mercados, que muitas vezes nós consumimos, né, nas nossas casas, legumes, verduras, eles estão realmente cheios de agrotóxicos. Isso é a questão que a pergunta aqui, né, o pedido da pesquisa está nos alertando. E aí vem a grande reflexão. Existem no Brasil hoje aqueles empreendedores que estão voltando, né, a olhar para a questão ambiental e tratando isso de uma forma mais séria, né, plantando, usando o adubo natural, que é o adubo da própria terra ali, da própria vegetação local, né, dos dejetos, né, no caso, né, esterco, entre outras coisas que se colocam nas plantações. Estou dando exemplo de esterco, porque quando eu era criança eu via muitos meus avós, tios, tias, adubando vasos de plantas com esterco de vaca, de boi, né? Isso é muito comum, né? E nos antigos, e as plantas cresciam lindas, né? As verduras também, né? Mas com a chegada de agrotóxicos, entre outros remédios para espantar pragas, né, das plantações, a questão da agropecuária, da pecuária, a questão agrária ficou muito prejudicada. E aí nós vamos continuar vendo o restante da resposta, né, da pesquisa. Então, olha,
No entanto, existem impactos ambientais negativos decorrentes dessas atividades, como a contaminação química por defensivos agrícolas, desmatamento, perda de biodiversidade. Isso mesmo. Contaminação química por defensivos agrícolas são, o exemplo que eu acabei de dar, são os agrotóxicos, né? Desmatamento. Às vezes é preciso desmatar para que o gado possa ficar solto num espaço, né, bom para que ele possa ter pastagem. E a perda da biodiversidade, como assim? Se você agride o solo com química, se você desmata, né, o local onde você está criando ali, né, o seu gado, ou seja, outro tipo de criação, né, você vai ter, né, uma perda da biodiversidade. Então, isso aqui é um pouco de biologia também, tá? De ciências. Agora vamos para a letra B, né? Deixa eu ver se ela continua. A letra B está perguntando. Na verdade, não é a letra B ainda não, é uma continuação. Eu fiz aqui para vocês, peguei um resumo do artigo que eu li e coloquei aqui. Segundo Almeida, né, que é o autor do texto, esse texto é de 2006, dentre os principais impactos ambientais negativos da pecuária pode-se destacar a eliminação ou redução da fauna e flora nativas como consequência do desmatamento de áreas para o cultivo de pastagens, o aumento da degradação e perdas de nutrientes dos solos, em especial devido ao pisoteio intensivo e à utilização do fogo. Olha o exemplo aí das queimadas lá no Pantanal, né? A contaminação dos produtos de origem animal devido ao uso inadequado de produtos veterinários para o tratamento de enfermidades dos animais e de agrotóxicos e fertilizantes químicos nas pastagens. Acabei de falar sobre isso. Vocês podem até grifar isso aqui, ó, e usar na pesquisinha de vocês, né? Vou deixar grifado. Aliás, eu vou colocar em negrito como destaque. A redução na capacidade de infiltração da água do solo devido à compactação e degradação da vegetação e compactação dos solos, especialmente expressiva no caso de superpastoreio, e a contaminação das fontes d'água e assoreamento de recursos hídricos, ou seja, quando você contamina a nascente ou então um rio que pode estar abastecendo, né, a região onde está sendo cultivado algum tipo de alimento ou tratado algum tipo de animal. E aí, nós temos aqui a grande questão, né? Isso aqui foi um resumo que eu fiz, começa aqui, a questão A, continua aqui, tá? E da pesquisa, eu também fiz pesquisa. Agora nós vamos ver a B. Reflita de acordo com a sua pesquisa. Então, quem fez a pesquisa, né, no caderno, conforme eu pedi, vai fazer uma reflexão de acordo com a sua pesquisa e vai levantar hipóteses de que forma o governo, né, no caso o governo brasileiro, pode evitar problemas como esses. E aí eu coloquei uma resposta assim, bem simples. O governo pode intensificar mais fiscalização, ou seja, colocar mais fiscais nessas regiões, né, onde se tem muita plantação, né, e muito gado, e punição em áreas com foco de poluição. Poluiu, paga multa. Né, incentivar políticas de recuperação ambiental em áreas desmatadas, investir em fontes de energias renováveis e investimento em agricultura orgânica, ou seja, sem agrotóxico, entre outros. E aí eu coloquei a fonte de pesquisa aqui para vocês. Como assim? Aonde foi que eu pesquisei? Ó? Eu pesquisei nesse site aqui. Vocês podem jogar na internet, vai aparecer o artigozinho lá para vocês, tá? E aí tem muito mais informação, bem mais. Agora, nós vamos dar prosseguimento à nossa correção na página 337. Só que eu vou continuar essa correção num outro link para que vocês não fiquem
muito cansados, né? Porque já estamos chegando a 15 minutos de correção. Qualquer dúvida, na plataforma vocês escrevam a dúvida que eu vou tirar, tá bom? Vamos para o próximo vídeo.